Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós veremos o campo elétrico. Atenção, veremos o campo elétrico produzido por corpos que possuem cargas distribuídas de forma uniforme. É sim verdade que esta aula aqui pode ser compreendida mesmo sem antes ter visto a distribuição discreta de carga. Por causa de quê? Quando se trata de distribuição discreta de carga, nós só precisamos conhecer a fórmula aqui do campo elétrico, que é constante eletrostática vezes a nossa carga sobre a distância ao quadrado, né? Mas nós vamos entrar logo com a distribuição contínua de carga. Então, espero que você entenda isso. Qualquer dúvida, não se esqueça de mandar para mim, que terei todo o cuidado de esclarecer. É assim. Vamos entender esse exercício e, com base nesse exercício, faremos revisões teóricas, comentários aqui, dicas, raciocínios para usar na ficha 3 de Física, para quem está aí a ver Física 2 na Faculdade de Engenharia. É assim, uma haste fina de comprimento L, a haste é esta aqui, que conseguimos ver, né? Uma haste fina, aqui está, de comprimento L, o comprimento aqui é L, ok? E a carga uniforme por unidade de comprimento. Significa que nós temos cargas distribuídas de forma uniforme ao longo dessa nossa haste, né? Diz aqui que nosso comprimento, vamos lá ver aqui, e a carga uniforme por unidade de comprimento lambda. Esse lambda é a densidade de carga. Se encontra ao longo do eixo X. Opa, aí está. 1.1. Mostra que o campo elétrico no ponto P é esse que está aqui, que nós conseguimos ver aqui, não é? A uma distância y da haste, a distância y da haste é essa que está aqui, vamos colocando aqui, ao longo de uma linha perpendicular bissetriz. A linha perpendicular bissetriz é esta que eu coloquei aqui a tracejado, não é? É para mostrar que não possui nenhuma componente em X e pode ser escrito como, aqui está a expressão que precisa ser provada, né? Vamos lá provar essa expressão. Atenção, sempre que tivermos cargas distribuídas de forma uniforme, nós temos que avaliar cada partícula elementar de carga, isto é, aqui, por exemplo, vamos analisar um elemento de carga aqui, vamos chamar de Q, né? Porque uma partícula é um elemento, né, infinitesimal, muito pequeno mesmo. Isso significa que ao longo desta haste vamos encontrando vários DQs, vários elementos infinitesimais de carga. Mas nós queremos estudar qual é a influência, qual é o comportamento do campo produzido por um elemento de carga presente nesta haste. Estamos a dizer que temos que avaliar primeiro o campo elétrico produzido num certo ponto. Isso significa o quê? Que nós temos que representar se o campo, se essa haste estiver carregada positivamente, nós teremos aqui um campo radial, né? O campo radial significa que vai sair da carga para fora. Esta é a ideia do campo radial. Então, significa que o comportamento aqui no ponto P, vamos ter aqui um campo, né? Se é um elemento infinitesimal D que deve produzir aqui também um campo DE. Atenção, deve produzir aqui um campo DE. Mas também nós temos um elemento infinitesimal deste lado aqui. Temos que analisar o comportamento deste lado aqui. Existe uma carga deste lado também produzindo aqui o mesmo campo. Vamos colocar aqui DE. Para que você compreenda isso. Ok? São os dois vetores que nós temos aí. Agora, atenção que se nós traçarmos aqui um sistema cartesiano neste ponto P, vamos ter aqui o eixo X e vamos ter aqui o nosso eixo Y. Se fizermos a decomposição de DE aqui, vamos ter DE, DX e aqui vamos ter DEY. Aqui também teremos DEY para este e teremos aqui DX deste lado aqui. É verdade que a força resultante, o DE resultante, um vetor aqui, tem que ser igual a DE
tanto em x, como também o DE em y. Mas DE em x. Em x conseguimos ver que temos aqui vetores apontando para sentidos contrários. Isso significa que a resultante em x é zero. Vamos ter aqui zero. Opa! E em y? Em y temos 2 DEs aí. Então vamos ter 2 DEY. Significa que só temos força resultante em y. Já provamos aí que não temos nenhuma componente x da resultante. Significa que o nosso campo resultante aqui vai ser igual a simplesmente 2 DEY. Agora, quem é esse DEY? Vamos analisar com cuidado. Existe um campo aqui. Existe um campo. Opa, existe aqui um campo, aliás, um ângulo. Vou tentar aqui usar uma borracha menor para facilitar a leitura. Temos aqui, vou apagar isso que nós já vimos. Temos aqui um certo ângulo. Ok, vamos lá ver. Temos aqui um certo ângulo, vamos chamar de θ, aqui. É o mesmo ângulo que está aqui. Agora, este ângulo θ, se prestarmos atenção, o y, conseguimos ver um triângulo ali. Conseguimos ver um triângulo, onde aqui é o nosso DE e este aqui é o nosso DEY. E o ângulo está aqui, o ângulo θ. O DEY é cateto adjacente, então significa que o cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é DY, sobre DE, né? Que é o módulo do nosso campo. Então, o DEY vai ser igual a cosseno de θ vezes DE. É isso que temos que memorizar. Então, significa que teremos 2 vezes cosseno de θ vezes DE. Opa, até que estamos juntos. Então, procedendo aqui com o cálculo, vamos ter DE resultante vai ser igual a 2 vezes cosseno de θ. DE, o campo DE. Sabemos nós que o campo vai ser constante eletrostática vezes a carga sobre D quadrado. D quadrado é a distância que separa a carga e o nosso ponto em questão. Atenção aqui, nós estamos a analisar uma carga, um elemento infinitesimal de carga. Então significa que vamos ter aqui um DE, né? DE sendo igual a capa, não Q, vai ser dQ sobre a distância ao quadrado. Mas vamos aqui dar alguns parâmetros. A distância que separa esse elemento infinitesimal, a nossa origem, vamos chamar aqui de x, né? E aqui eles chamaram de y, essa distância que está aqui. Então, chamando de h essa hipotenusa, né? Vou até aqui carregar um pouquinho a preto, essa hipotenusa que vai ser h. Vamos poder estabelecer aí alguns dados muito importantes, né? A distância que separa a carga, o nosso dq e o nosso ponto é h. É o nosso h. Então, vai ter aqui constante eletrostática vezes a nossa carga, que é o dq, sobre o quê? O nosso h ao quadrado, que é a distância que vai separar ali. Agora, atenção que existe uma característica muito importante aqui, porque esta é uma linha, né? É uma haste muito fina. Se é uma haste muito fina, então possui uma densidade linear de carga. Isso significa o quê? Que densidade linear vai ser igual à quantidade de carga, né, nosso dq, sobre o nosso dx, que é o espaço, né, infinitesimal, que é o nosso elemento infinitesimal vai ocupar. Então, dq vai ser igual a lambda, que é a nossa densidade linear, vezes dx. Então, no lugar de dq, vamos colocar aqui esta informação. Espero que você esteja a perceber aqui o que estamos a fazer, né? Então, significa aqui que teremos DER igual a 2 vezes o cosseno de θ. Mas aqui vai perguntar 2 vezes por quê? Esse 2 aqui, não se esqueçam que o 2 veio da análise. Nós temos aqui, quebramos pela metade essa nossa haste. Então, significa que analisamos este elemento infinitesimal, 1, e o segundo está aqui. Então, produziu 2 DEY ali. Mas assim que estamos a produzir, aqui estamos a considerar o 2, nós só temos que considerar o que está acontecendo numa só metade, porque já multiplicamos, né? Já dissemos que temos duas metades ali.
Então, vamos ter aí cosseno de θ vezes lambda de x sobre h ao quadrado. Opa, aqui está. Esta é a fórmula que vai nos permitir calcular o campo resultante ali. Sendo assim, podemos continuar. Diremos que o nosso campo resultante naquele ponto vai ser igual a 2 vezes cosseno de x lambda de x sobre... Atenção quanto ao h. H o quê? Verifica que H é a hipotenusa daquele triângulo que nós conseguimos ver. Deixa aqui só pintar o triângulo, conseguimos ver este triângulo aqui, que nós conseguimos ver. O H é a hipotenusa deste triângulo. O H é a hipotenusa deste triângulo aqui, que nós conseguimos ver. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, segundo Pitágoras, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Opa, no lugar de h ao quadrado, vamos colocar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui estamos juntos. Vamos integrar aqui de 0 até um certo campo. Nós queremos campo resultante. E aqui vamos integrar de 0 se é comprimento, então vai ser de 0 até L sobre 2. Mas por que L sobre 2? Por que não integrar de 0 até toda esta haste aqui? É que nós estamos a estudar simplesmente a metade da haste. E multiplicamos por 2. Agora, se não tivéssemos multiplicado por 2, iríamos integrar de 0 até L. Muita atenção. Ok? Sendo assim, esse cosseno de θ. Atenção que nós podemos desmanchar esse cosseno de θ. Cosseno de θ, olhando para o triângulo que nós tínhamos ali, aquele triângulo, em que aqui era o y, aqui é o x, aqui é a hipotenusa, o ângulo está aqui. Cosseno de θ é igual ao quê? A cateto adjacente, que é y, sobre hipotenusa. Então, vamos colocar aqui. Essa integral aqui vai dar E. Então, vai ser E igual a integral de 0 até L sobre 2, 2 vezes y lambda de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes h. Mas h, nós vimos ali que h ao quadrado era igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso significa que h é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que podemos escrever assim, em forma de potência, né? y ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Opa, tudo bem até aqui? Estamos a caminhar juntos. Então, vou substituir aquela informação aqui. Nosso campo será igual a integral de 0 até L sobre 2, 2 vezes y lambda de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, isso elevado a 1 sobre 2. Conseguem ver que temos aqui alguma propriedade da potenciação, né? Bases iguais no denominador, vamos adicionar os expoentes. Então, vamos ter aqui 2 y lambda de x sobre o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso elevado, bases iguais, somando os expoentes, ficamos com 1 mais 1 sobre 2. Isso aqui dá 3 sobre 2. Opa, espero que até aqui sejamos a caminhar juntos. Agora, esta aqui é uma integral normal, nós podemos resolver normalmente, mas eu vou preferir aqui usar integrais trigonométricas para sair deste problema, né? Temos aqui integral, aliás, o campo será igual a integral de 0 até L sobre 2, de o quê? 2y lambda de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, 3 sobre 2. Até aqui terá terminado, mas vamos lá usar integral trigonométrica. Atenção aqui, o 2 lambda, isso é uma constante, né? Então, vamos ter aqui 0 de L sobre 2. 2 lambda fica aqui fora. Ficamos simplesmente com y de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Vamos lá, avaliar aqui tangente daquele ângulo ali. Tangente de θ é igual a cateto oposto, que é x, né? Olhando para este triângulo aqui, é x sobre adjacente, que é y. Então, vamos ter aqui, x vai ser igual a tangente de θ vezes y.
Se nós formos a diferenciar os dois lados aqui, esta equação, né? Derivar aqui, vamos ficar com d de x igual. Derivar de tangente de θ é secante ao quadrado de θ. Na análise 1, vocês recordam disso, né? dθ vezes y. Opa, nós temos a informação aí. E um outro detalhe que vocês precisam ter é que o cosseno de θ é igual a y, que é o cateto adjacente, sobre hipotenusa, que vimos aqui, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Hipotenusa é o h, né? Está aqui. O h está aqui. Então não se distraia. Vamos lá? Agora, um detalhe importante. Se vocês levarem aqui os dois membros, né? Ao cubo aqui, e aqui vamos ter o cubo. Vamos ter aqui cosseno de θ ao cubo igual a y ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso aqui elevado a 3 sobre 2, né? Potência de potência, multiplicamos esses. Ok, mas é para que isso aí? É que nós queremos ter algo parecido com isso que nós temos aqui. Para poder fazer a devida substituição. Então, verifiquem que se eu mandar y ao cubo, é o mesmo que dizer y vezes y ao quadrado. Se eu mando y ao quadrado para outro membro, fico aqui com cosseno de θ ao cubo sobre y ao quadrado igual a y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso aqui é elevado a 3 sobre 2. Verifiquem que já achei. Já achei o termo. Está ali. Então, no lugar disso, vou colocar cosseno de θ ao cubo sobre y ao quadrado. Então, nosso campo vai ser igual a integral de 0 até L sobre 2. Né? Opa, atenção às constantes aqui, 2 lambda aqui fora. No lugar de y sobre aquilo, coloco o cosseno de θ ao cubo sobre y ao quadrado. No lugar de d de x, coloco o secante ao quadrado de θ, d de θ vezes y. Atenção que este y corta com este. Então, fico aqui. Secante ao quadrado de θ é o mesmo que dizer 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, vou substituir aqui. Nosso campo vai ser igual a 2 lambda integral de 0, agora é de 0 até um certo ângulo, não L sobre 2, de 0 até um certo ângulo, né? 0 até θ, porque a nossa grandeza agora, a nossa variação é em função do ângulo. Vamos ter aqui 0 até um certo ângulo, que nós não conhecemos. Vamos ter cosseno ao cubo de θ sobre y. No lugar de secante é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Aqui ficamos com d de θ. Cortamos cosseno ao quadrado com este cubo aqui. Ficamos com 1 simplesmente. Então, 1 cosseno, né? 2 sobre o y pode sair porque já é uma constante. Integral de 0 até um certo ângulo. De quê? De cosseno de θ, d de θ. Isso aí nós já conhecemos. Então, ficamos com 2 lambda sobre y. Integral de cosseno é seno. Então, seno de θ nos limites de 0 até θ. Então, vamos tirar seno de 0 é 0. Então, não precisamos considerar. Ficamos com 2 lambda sobre y seno de θ. Como sabemos que são grandezas vetoriais. Opa. Vamos ter aqui E sendo igual. É só organizar isso. E sendo igual. E vetorial aqui, atenção. E vetorial sendo igual a 2 lambda seno de θ sobre y. E prontos. Aí está. Já provamos a relação que era pedida. Aí está. Opa. Já encontramos aí o que nós queríamos. Está aí 2 lambda kappa. Bom, aqui esquecemos o kappa, né? Em algum momento nós deixamos o kappa aqui. Kappa é uma constante, né? Aqui. Temos o nosso kappa aqui no D de E, então é só temos que adicionar aqui o nosso kappa, né? Atenção. Kappa é uma constante que não pode caminhar, né? Tá aqui é uma constante kappa. Vai conosco até... Só esquecemos do kappa aqui, atenção. O kappa do D de E, né? Escrevemos aqui o DE correto aqui, só que depois esquecemos de caminharmos com este kappa aqui. Mas como é uma constante, não vai alterar muita coisa no nosso exercício. É só colocarmos sempre o kappa caminhando conosco, não é? Vamos colocar aí o nosso kappa. Aqui saiu 2 lambda kappa, são constantes, já são constantes.
são constantes. Então, espero que isso aqui não te atrapalhe, porque é uma constante, simplesmente temos que andar com ela. Então, aqui está 2k lambda seno de θ sobre y e pronto. Era só isso, né? Não podemos esquecer nenhuma variável aí. Atenção. Ok, agora, já provamos. Dizem aí, usando a equação obtida para provar que se a haste for infinita, a expressão do campo será esta aqui. Então, vamos lá ver o que vai acontecer com o ângulo se nós aumentarmos o comprimento da haste. Verifica, se eu aumento o comprimento da haste, este ângulo θ vai aumentar, né? Vai aumentar até se formar aqui um ângulo reto, né? Temos aqui uma haste, temos aqui um certo ângulo, né? O θ é este aqui. Se eu aumento aqui fica infinito, a tendência deste ângulo aqui ser π sobre 2, 90 graus. Então, vamos calcular o nosso campo com este ângulo. Vamos ter aqui o campo quando o θ é igual a π sobre 2. Então, vamos ter 2k lambda, não é? Seno de π sobre 2 sobre y. Seno de π sobre 2 é 1. Ficamos com 2k lambda sobre y. Aí está. E pronto. Mas nós podíamos ter chegado aqui usando a lei de Gauss. A famosa lei de Gauss. Vamos comentar assim nesta aula sobre a lei de Gauss. Né? Sobre a lei de Gauss. O fluxo de Gauss, não é? Diz o quê? Que a integral de superfície fechada do nosso campo, veja aqui nosso vetor normal, a nossa superfície, ok, d de A, vai ser igual a quantidade de carga envolvida pela nossa superfície gaussiana sobre ε0. Esta é a lei de Gauss para cálculo de fluxo, não é? Agora, atenção. Se temos aqui vou até colocar aqui uma haste. Opa, uma haste. Aqui está a nossa haste. Só é de virar aqui, vou colocar na vertical. E o nosso ponto P está aqui. Por exemplo, né? Queremos saber qual vai ser o campo. Essa haste é infinita. Atenção que nós temos que traçar aqui. A superfície gaussiana deve ser simétrica. Isto é, deve ter a mesma forma que o nosso corpo. A mesma forma que o nosso corpo. Uma haste aqui, uma haste bem lá no fundo, tem um comportamento cilíndrico. Então, vamos colocar aqui a nossa superfície gaussiana em forma de um cilindro. Em forma de um cilindro que vai envolver aqui a nossa haste. Este cilindro aqui tem o mesmo comprimento da haste. Só estou a colocar aqui diferenças para podermos notar o desenho. Tem o mesmo comprimento da haste, não é? Ok. Aplicando esta fórmula aqui, a lei de Gauss, para acharmos esta mesma expressão, vamos ter o que aqui? Atenção aqui, o vetor normal da superfície é este aqui. Aqui nós temos simplesmente, temos um certo vetor normal da superfície, mas está a formar, por exemplo, aqui é um produto escalar. Agora, produto escalar entre vetores que formam entre si 90 graus, porque o campo vai atravessar assim, nosso campo. Agora, produto escalar entre vetores que formam entre si 90 graus é zero. Então, não temos nenhum fluxo aqui através do sentido onde aponta este vetor, né, normal. Mas neste sentido aqui, nós temos algum fluxo. Vamos lá. Atenção aqui, a haste tem um certo comprimento, né? Vamos chamar o comprimento de y. Pode ser o comprimento infinito. A haste e a nossa superfície também tem o mesmo comprimento, porque é simétrica, né? A superfície gaussiana ela é simétrica. Então, vamos ter aqui a integral de quê? Integral, o campo é constante aí, então essa integral, esse produto escalar aqui, isso aqui vai dar, atenção, porque o produto escalar em dois vetores, nós vimos, né, análise 2, que vai ser módulo do campo, vezes o quê? O módulo do vetor normal é 1, é unitário este aí, é unitário, vezes o cosseno formado é 0 graus ali. Então, cosseno de 0 é 1, então ficamos ali com E, vai ser E integral de D de A, ok? Igual a carga envolvida da superfície gaussiana sobre ε0. Agora, integral de D de A vai ser a área mesmo, a área da nossa superfície gaussiana, vai ser igual a quantidade de carga envolvida. Atenção, aqui nós temos densidade linear de carga, que vai ser o quê? A carga sobre o quê? Sim, vai ser aí, é linear, então vai ser a carga sobre o comprimento aí é y, da nossa haste.
Então, a quantidade de carga aí envolvida vai ser lambda vezes y, certo? Vamos colocar aqui lambda vezes y, ok? Agora, a nossa área. Atenção que a área da nossa superfície gaussiana, se nós cortarmos, é um cilindro isso. Um cilindro, se nós cortarmos ao meio, vamos ter uma folha. Em que teremos aqui a altura y, não é? E aqui teremos o comprimento, o perímetro do nosso cilindro. O perímetro do cilindro é, né, aqui, dessa circunferência. Aqui temos uma circunferência, cortamos, esticamos com uma linha, não é? Mas para acharmos o perímetro de uma circunferência, sabemos que é 2π vezes o raio. Né? O raio vai ser a distância onde se localiza, né, o nosso ponto P. Atenção aí. O raio é o raio da superfície gaussiana, atenção. Então vamos ter aí 2π vezes o raio. Ok? Agora, a área vai ser o quê? Y, quer dizer, que é comprimento vezes a largura, né? Y vezes 2π vezes o raio igual a lambda aqui sobre ε0, atenção. Vezes y sobre ε0. Cortamos este y com este y que está aqui. Então significa que o nosso campo vai ser lambda sobre 2π ε0 vezes o raio aqui. Opa, atenção. Atenção. Então, atenção que o y aqui nós usamos como comprimento. Podia ser L também. Atenção, podia ser L. Não é aquele y de distância da nossa haste até nosso ponto ali, né? Então, já sabemos aqui que K é igual, também que nosso K, 1 sobre 4π ε0. Não é? Então, já sabemos aqui que dá para, se nós multiplicarmos isto aqui, verifiquem aqui, mas depois disso vou mostrar aí. Lambda sobre 2π ε0 vezes 1 sobre E. Aí está. Agora vamos comparar esta fórmula que nós tivemos aplicando a lei de Gauss com a fórmula que nós tivemos aqui. Com esta fórmula que está aqui. A fórmula que está aqui é igual a 2k lambda sobre y. Atenção que o y é a distância, já não é esse y aqui, é aquele r, a distância até nosso ponto, né? Isso chamamos de y naquela circunstância ali. Então, vamos ter aqui, o k sabemos que é 1 sobre 4π ε0. Então, vamos ter aqui 2 lambda sobre 4π ε0 vezes o r, não é? Dividindo aqui por 2, ficamos com lambda sobre 2π ε0 vezes 1 sobre r. Exatamente a mesma expressão. Tanto aplicando a lei de Coulomb como a lei de Gauss, chegamos à mesma conclusão. Espero que esta aula tenha sido produtiva para si e tenha adquirido estratégias aqui para arrebentar com exercícios que têm a ver com campo elétrico. Até a próxima aula, onde vamos resolver os primeiros exercícios da ficha 3.